Garrafa do céu, o que acontece com esse São Paulo do Rogério Ceni? O time só entrou no jogo depois que levou o gol do Fortaleza e é a pior campanha do Tricolor, né, nos pontos corridos. São Paulino não tem um dia de paz, Garrafa. Boa noite. Boa noite, Michele, boa noite a todos. A vida do Silvestre está uma confusão, né, com esse São Paulo. Não só dele, de toda a torcida São Paulina, essa instabilidade que a gente vem falando aí ao longo dos dias aqui no Gazeta Esportiva e também no Mesa Redonda. São Paulo não consegue dar tranquilidade ao tricolor. Com o empate de ontem, o São Paulo somou um pontinho, esse pontinho foi suado, foi só no final, chegou a 38 pontos, é o 14º colocado e com a vitória do Juventude frente ao Internacional, a diferença nesse momento para o Juventude, que é o primeiro da zona de rebaixamento, está em 5 pontos. Só que detalhe, o Juventude tem um jogo a menos. Então essa diferença pode cair para 2 pontos do São Paulo para o primeiro time da zona de rebaixamento. Ontem o Rogério Ceni, em entrevista coletiva, respondeu várias questões e foi perguntado a ele se o desafio que foi proposto a ele como técnico está maior do que ele imaginava. Vamos acompanhar o que ele respondeu. Eu sabia que era um momento, pelo que eu vinha acompanhando, pelo que eu vinha assistindo de jogos, que era um momento de dificuldade. O time vinha, acho que há 6, 7 jogos de empates, né? Marcando poucos gols, nós estamos tentando, mas não estamos conseguindo marcar gols. Tínhamos muitas chances nos primeiros 4 jogos, nesses 2 diminuiu o número de finalização. É uma equipe consistente defensivamente, que consegue se defender bem, não toma tantos gols, mas nós precisamos tentar algumas alternativas, vamos experimentar na sexta e no sábado, algumas alternativas para tentar tornar o time um pouco mais ofensivo, para ter uma chance de gol. Bom, os números, como você falou, do São Paulo não são bons. Vamos observar aqui nessas 2 telas aí que os números não são favoráveis. Ó, fora de casa, o desempenho do São Paulo é sofrível. Esse é um recorte apenas dos números do São Paulo. Em 16 jogos, foram 3 vitórias apenas, 6 empates e 7 derrotas. Número muito baixo, uma média muito baixa jogando como visitante. Já o São Paulo tem o 2º pior ataque do campeonato. Ao lado do Atlético Goianiense, são 24 gols marcados, não é? Ele só vence, em termos de gols marcados, o Sport Recife, que é o pior ataque da competição. E aí, você se lembra que recentemente, São Paulo trouxe o Caleri, como é que é a musiquinha? Toca no Caleri que é gol. Vamos contratar o Caleri para melhorar essa performance ofensiva. Aí o que acontece? O Caleri em 9 jogos tem apenas 3 gols marcados. 9 jogos, 3 gols marcados. Nem o Caleri, que era esperança de gols para o São Paulo, tem resolvido. Claro, a culpa não é só dele, é todo o elenco do São Paulo, que não está funcionando, mas nem aquela história de toca no Caleri que é gol, está resultando algo positivo para o São Paulo. Os números não são legais. São Paulo tem no final de semana nada mais, nada menos que o Flamengo, o Sara, o Rodrigo Nestor e o Wellington, todos suspensos, ficam de fora. O Arboleda, ainda na seleção equatoriana, também é desfalque. E a novidade, a boa notícia, fica pela volta do Rigoni. Por falar em volta, daqui a pouquinho, eu não pulo o muro, mas eu dou alguns passos e estarei com as informações da Sociedade Esportiva Palmeiras, do meu amigo Abel Ferreira, Michele. Ai, meu Deus, tá certo, Osmar Garrafa. Bom, pelo menos teve aquele golaço do Benítez, né? Porque a situação do São Paulo tá feia, né? São Paulo jogou muito mal ontem. Nossa, muito mal. Muito De novo, mal. fora de casa, muito mal. Aliás, me lembrou muito a performance sob o comando do Crespo. Coincidentemente, estava lá o São Paulo com 3 zagueiros. Sim. Um meio campo mais leve, é verdade, com Nestor, Sara e Igor Gomes. Mas com a bola... Não acontece nada. Com a bola. E dos dois lados, foi um jogo muito ruim. Sabe, lento, toque de lado, sabe, sem profundidade. E o Rogério, será que ele tem essa leitura também? Tem, claro. Eu acho que tem. Eu acho que o problema do Tem. São Paulo está longe de ser o Rogério Ceni. Eu sinto também o Rogério Ceni procurando o time. Eu sinto que o Rogério Ceni ainda não encaixou, ele não tem convicção de quem são os 11 dele, de 3 zagueiros, linha de 4. Ele chegou eu vejo o Rogério olhando e vendo o que eu faço para resolver esse problema. A impressão que eu tenho é essa. E assim como eu falei do Carille, eu sinto o Rogério com mais material humano, mas com material humano que não está respondendo.
O São Paulo tem o segundo pior ataque do campeonato. Você tem Luciano, você tem Rigoni, você tem o Caleri e não faz gol. Você pega, de repente, um jogo que foi contra o Corinthians, que aí teve Em casa, o time normalmente tem um outro... E um estado anímico diferente, rivalidade, aí tem a preleção, aquela coisa aqui. Vamos ganhar. Mas acabou ali. Parece que gastou todo o gás faça isso ali. todo dia, então, gente. Pois sei é. lá, a questão... Tem que encarar todo jogo como uma decisão, como se fosse... Mas é uma coisa aqui que eu sempre falo aqui, hein? A gente já respondeu umas 2 enquetes. Briga pela Libertadores, sempre falei. Não briga. Briga pra não cair. Briga do São Paulo é pra não cair. Continuo nessa. Vou dar meu braço a torcer, Salvador. Você concorda, mestre, que o São Paulo briga para não cair? O que o senhor acha? O que o senhor achou dessa atuação do time ontem contra o Fortaleza? Péssimo, né? Aliás, o São Paulo está nessa situação, não é por causa da presença do Rogério, embora ele esteja contribuindo muito para isso, com essa maldição dos 3 zagueiros, né? Que eu pensei que fosse mudar, porque o Crespo levou o São Paulo a essa situação crítica, jogando 100% das partidas com 3 zagueiros. 3 zagueiros, você tira um jogador do meio de campo, que é onde se articula o jogo para que haja gols. Enquanto as pessoas não enfiarem isso na cabeça, a situação vai se repetir eternamente. Quer dizer, o problema não é que tem Rigoni, que tem Caleri, que tem Marquinhos, que são jogadores que podem fazer gol. É porque não há armação. Se não há armação, você perde um jogador a mais no meio de campo, habilidoso, ou no ataque aberto, porque o São Paulo também joga só pelo meio. E ontem foi um absurda a substituição do Igor Vinícius pelo Marquinhos, jogando no lateral direito. Ele é canhoto, atacante e jogando lá de lateral direito. Como é que saiu o gol do Fortaleza? Por ali. Quer dizer, lá mesmo erro cometido pelo Rogério no jogo anterior, quando colocou o Shailon, canhoto, meio armador, na lateral direita. São coisas tão elementares que eu fico pasmo. Porque conheço o Rogério, sei que ele é um rapaz mais ou menos inteligente, não podia cometer erros desse tipo. A sensação que eu tenho é que ele chegou no Morumbi, deu volta e foi incorporado pelo espírito do Crespo. E continua até agora.